Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais uma oração de energização do planeta. Hoje, 27 de outubro de 2020. Cada um em sua casa, mas juntos, doando nosso material para o bem e para o bom. É muito importante nesse momento estarmos orando. É muito importante nesse momento estarmos juntos em vibração, pensando no bem e no bom. Assim conseguimos fazer a diferença. Assim conseguimos doar o que a gente pode doar do nosso material ectoplasmático e eletromagnético e receber aquilo que nós estamos precisando. E é sempre muito bom trabalhar para o bem e para o bom em nome do nosso Pai. É o que Ele sempre nos pede, né? É irmão ajudando irmão em nome do Pai. Quando eu falo Ele sempre nos pede, não quer dizer que Ele tem a voz para falar, mas dentro daquilo que nós fomos ensinados, dentro do que os espíritos cristificados e os profetas passaram, isso é importante, é o irmão ajudando o irmão em nome de Deus. Essa é a forma que o nosso Pai trabalha, sempre, formando a grande fraternidade, a grande unidade, né? Então vamos todos juntos agora, respirando profundamente, procurar a essência divina que existe dentro de cada um de nós, na nossa profundidade, na nossa intimidade. Vamos respirando profundamente, vamos soltando lentamente, vamos relaxando e vamos nos ligando com o nosso Pai, o princípio sagrado de tudo e de todos. Vamos também mentalizando para nos conectarmos com os nossos irmãos cristificados. Eu sempre digo os nossos irmãos mais velhos, aqueles que representam Deus nas mais diversas esferas do nosso universo. Quando um espírito atinge o grau crístico, a cristificação, ele não fica mais preso a uma humanidade, a um planeta. Ele vive no intermundos e ali ele atua em vários locais em função daquilo que é necessário e das ordens que ele recebeu, né? Ordens que não precisam ser ditas, porque eles já sabem, por estarem na mesma frequência do princípio, a divina ubiquidade. Então eles já sabem o que cada um tem de fazer. E vamos nos ligar aos nossos irmãos trabalhadores em prol do bem e do bom que trabalham aqui no nosso planeta. As legiões angélicas maravilhosas, mensageria divina, corrente médica, socorrista, a de pretos velhos, índios, hindus e caboclos. Vamos também nos ligar aos nossos anjos da guarda, mentores, amigos, companheiros de jornada evolutiva, agradecendo muito a Deus a oportunidade de trabalho e esperando que a oração de hoje ela realmente possa produzir o bem e o bom e possamos doar muita energia, muito material. Com a graça de Deus, ela está iniciada. E vamos à primeira oração da noite que o Zé Carlos vai fazer, que é uma poesia maravilhosa chamada Divinismo. Divinismo. Recolhe-te, filho meu,
ao templo interior, e em silêncio escuta-me, entende o meu falar. Tanto me tens procurado fora, no templo exterior, enquanto que eu, o teu Pai, no íntimo desejo comungar. A verdade é minha lei e detesto a idolatria. Movimento a lei dos fatos e aborreço a simulação. E tu nisso é que temas, espargindo a falsa teoria, pois cometendo semelhantes erros perpetuas a corrupção. Minha inteligência é um predicado meu em ti. O meu afeto é uma virtude minha que te entreguei. O meu poder de ubiquidade te aguarda, mas com frenesi. Tu de mim desvias, filho meu, que com tanto amor criei. Não confias na decência de conduta, na bondade, e tratas mal ao teu irmão, aquele outro filho meu. Dos corruptores compras simulacros, é bem que a miúde te alegras com o mal daquele infeliz irmão que te sofreu. Retorna, meu filho, volta ao meu regaço. Observa esta lei de verdade, amor e justiça. Vai, procura o teu irmão e oferta-lhe, pois, o braço, para que assim te abrace eu e gozes da gloriosa liça. Não aceito liturgias, que isto nunca foi meu, e repilo o simulacro, pois não sou de fingir. Quero tuas obras boas, como as daquele ungido meu, para assim seres meu verbo e teres a glória no porvir. Transmito a minha ordem pelo anjo mensageiro, e no código imortal lembro-te a verdade redentora, a verdade acima de tudo, pois eu sou o eterno dispenseiro, sou a origem e a vida, e te convido à conduta emancipadora. Graças a Deus. Graças a Deus. Ontem eu falei que eu ia colocar pela setinha, né, as informações dos itens, né, dos capítulos e dos versículos da Bíblia, de Joel, de João, né, do Atos dos Apóstolos. E na realidade, aí eu ia ter de enviar para um a um, para todos. Então nós colocamos no history, né? Até foi a Clarissa que colocou para mim, no history do Divinismo Perdizes. Então estão ali, se vocês querem pegar os capítulos, estão todos ali para pegar. A gente colocou hoje à tarde, então fica 24 horas, tá? Então não está na setinha, está ali no history que fica... É só entrar, procurar ali Divinismo Perdizes que entra, tá bom? Vamos continuar o nosso estudo, que é do capítulo 13 do Evangelho Eterno, a verdade é fogo. Então hoje continuamos. Primeiro item que eu vou falar, prudência. Cuidado com a aquisição de Bíblias, porque muitas edições estão sendo deslavadamente adulteradas. A gente sabe que as Bíblias elas foram adulteradas no decorrer do tempo, começando pela Vulgata Latina, né, que foi depois de 313, quando a Igreja Romana Constantino Cloro colocou como se fosse a religião oficial a católica apostólica romana. Em lugar nenhum tem Cristo, tem nenhum nome, é católica apostólica romana. Ele pegou os textos do árabe, do aramaico, do grego, e Jerônimo fez a tradução, que depois virou santo, São Jerônimo, né? E nessa tradução foi adulterado muitas coisas. Na época dos hebreus, dos judeus, depois de Moisés queimar os 5 primeiros livros dele, depois de 350 anos aproximadamente, foi reescrito e aí já foi totalmente adulterado. Então imagina a quantidade de adulteração que teve em todo esse percurso. A gente sabe que o que menos teve adulteração
foi o Apocalipse de João Evangelista, né? E João Evangelista recebeu de João Batista, amando de Moisés, amando de Jesus, as informações todas dos que iriam acontecer. O que acontece? Como ele no finalzinho eu acho que é o capítulo 22, ele coloca lá que quem adulterar vai sofrer no fogo do inferno. Ele colocou algumas coisas para que as pessoas tivessem medo. Então eles não adulteraram, mas eles mudaram a ordem. Então prejudicou um pouquinho o entendimento, mas pelo menos está bem menos adulterado. Nós sabemos que tem vários autores que traduziram a Bíblia, porque até no final da Idade Média, lá, século XIV e XV, a Bíblia não era proibida de ler. Só os altos sacerdotes, né, os bispos, os cardeais liam. Os outros não liam a Bíblia. Então e tinham os escribas, né, que eram frades que copiavam os escritos para as outras pessoas poderem ler. Só aqueles que poderiam ler, não todos. Na Gutenberg, com a prensa dele, ele fez a Bíblia pro alemão, no alemão medieval, arcaico, mas fez. Então eles começaram a traduzir a partir daí, Martinho do Lutero, todo aquele grupo, o Wycliffe, eles queriam todos que a Bíblia fosse para todos, né? Então aí começou. No século, por que eu estou contando essa história? No século XVI, João Ferreira de Almeida, um poliglota português, traduziu a Bíblia, né, usando o grego e usando o aramaico, e o grego e o latim, para o português arcaico. Então nós aconselhamos a Bíblia com a tradução de João Ferreira de Almeida, que ela foi de todas as adulterações, ela do latim para o português foi a menos adulterada, né? Isso não quer dizer que não foi mexida, mas foi menos adulterada. Muitos fizeram porque queriam, por interesses próprios. Muitas coisas foram feitas, essa tradução e esses erros, porque as pessoas não entendiam, né? Elas não entendiam o significado. É a mesma coisa. Filho do homem, filho de mulher e filho de Deus, né? Quer dizer, filho de Deus, filho de homem, filho de mulher, né? Então, o filho de mulher era aquele espírito, aquele homem ou mulher que não tinha o conhecimento esotérico, não tinha o conhecimento espiritual. O filho do homem era aquele que já tinha o conhecimento, né? Já tinha um conhecimento espiritual, já sabia de algumas coisas, já era um estudioso, então já fazia parte de algum templo de conhecimento, né? Na época dos judeus, né? Naquela época de Jesus, né? Os essênios e tudo mais. O Filho de Deus era o Filho cristificado. Isso não quer dizer o alta patente, né? De conhecimento espiritual. Mas isso não quer dizer que é uma coisa que, como eu posso dizer, quando você coloca isso, hoje, coloca como se o Filho de Deus é só ele, os outros não são, e é mentira, porque todos nós somos filhos de Deus. Nós podemos nos dizer que nós somos filhos do homem, né? Coitado da mulher, né? Machismo, um parêntese aqui, machismo pura bobagem, mas tudo bem, né? Então, o filho de mulher, o que não tem conhecimento nenhum espiritual. O filho do homem é aquele que conhece já, como nós frequentamos um lugar espírita, divinista, e sabemos da comunicação entre os planos, temos mediunidades, alguns têm ativas, outros têm passiva, mas sabem que existe, acredita na reencarnação. Então nós somos filhos do homem,
né? E o Filho de Deus são os Espíritos cristificados. É isso que é. Só que do jeito que foi colocado, só Jesus era o Filho de Deus. Os outros, nós, nada. Tudo bem. Em espírito, todos somos filhos de Deus. Então, é esses conhecimentos que as pessoas não, sabe? Elas não tinham os poliglotas, aqueles que fizeram a tradução, muitos informes esotéricos, muitos informes de culto interior já estavam perdidos. Porque a gente sabe que a igreja abafou toda a comunicação entre os planos. Ela pelo menos tentou. E muitos tinham, porque as mediunidades no Pentecostes foram abertas. E estavam abertas e continuam abertas, graças a Deus. E aqueles que tinham, que recebiam, se estavam a favor da igreja, dentro dela, dentro das graças da igreja, tudo bem. Se estavam contra, eram queimados, porque eram considerados coisas do mal. Então, se perdeu essas informações que estão escritas em vários livros da antiguidade, em Manu, nos Budas, em Krishna. Tá, tem coisa, mas você tem de procurar, você tem de ler, você tem de discernir, você tem de estudar. Né? Hoje nós temos uma internet maravilhosa que abre e você procura o que você quiser. Mas naquela época não tinha. Né? Então, muita coisa era dificultoso. Então, muita coisa foi por maldade, foi por interesse próprio. Maldade que eu falo, interesse próprio, não quer que faça. Cortaram os dons mediúnicos da Bíblia, muitos deles, né? Não cortaram do Velho Testamento porque não podia, mas do Novo é aquilo, só eles fizeram. Ninguém mais podia. Eles faziam porque Jesus estava ali. Acabou Jesus, desencarnou Jesus, não podia mais. Acabaram eles, ninguém mais tem esse direito. E não é verdade, né? Então a gente tem de tomar cuidado, né? Na Bíblia que a gente vai comprar. Eu vi que pediram ali, eu estava lendo, vi, depois eu coloco no grupo, no Divinis, nos nossos amigos de jornada, o nome, né? De João Ferreira de Almeida, que é essa Bíblia aqui, a tradução dele. É a tradução do século XVI, quer dizer, já foram feitas muitas outras. A minha Bíblia é dele, mas é da década de 80. Eu não sei se comprar uma hoje, se bateia, se não vai ter adulterações ou não, né? A gente sempre tem que tomar um pouco de cuidado. Mas, de qualquer forma, a gente tem de ver, tem de separar o joio do trigo. Né? A gente sabe muito bem de várias histórias e aquilo que está escrito na Bíblia, tem coisas que tá certo e tem coisas que a gente sabe que foram incrustações. Uma delas, por exemplo, a Maria, quando estava grávida e estavam ainda com aquela bagunça, porque ela ainda não era casada e tudo mais, aí o que aconteceu? Ela foi para a casa de Isabel, prima dela. Isabel estava no final da gravidez, já era bem mais velha que Maria, porque Maria era menina, Isabel era bem mais velha, e estava no final da gravidez de João Batista. Os dois eram primos, não de primeiro grau, mas eram primos, se conheciam. E aí, na Bíblia, muitos colocam a entender que não se conheciam, e não é verdade. João Batista falava, eu estou batizando em água, pois aquele que virá depois de mim vai batizar em espírito. Até hoje jogam água na pessoa. Poxa, ele falou que vinha depois batizar em espírito. Para que você precisa da água? Para que você precisa fazer esse ritual todo? Né? Voltar para trás. Ele estava ensinando o que ia acontecer. Então é importante a gente ter, né, quando a gente lê a Bíblia, a espinha dorsal da Bíblia, ela é de Deus, é profética, é de ensinamento, de doutrina. Só que tem os meandros ali que ninguém merece, que tem muita adulteração, tem muita coisa. Então a gente tem de separar, com base nos 10 mandamentos, com base na doutrina que a gente já conhece, com base na vida
desses profetas, né? E aí a gente vai saber. E aí dá para perceber como essa história de dizer que eles não se conheciam. No mínimo, nas festas que tinham, na época, como nós temos as nossas, as famílias não se reuniam, eles também se reuniam. Se ela tinha tanta liberdade de ter ido para a casa da prima para poder se afastar de todos, vocês concordam que é porque eles eram íntimos. Então é isso que é importante a gente entender, né? Que tem toda essa história e teve as mudanças, né? Inclusive, quando eles começaram e aceitaram, né, que mudaram para a Igreja Católica, como eu estava falando, quando eles mudaram, ainda eles tinham deixado reencarnação. E aí foi tirado 2 séculos depois que a reencarnação. E eles também não tinham imagens. Aí no século VI foi colocado imagem. Nas encíclicas, ok? Então aos poucos foram adulterando e mudando, né? Então é importante a gente entender isso, né? Que teve toda aí uma evolução, infelizmente não para o bem, só para piorar, só para prejudicar, né? Mas é isso que eu gostaria de falar, então tomem cuidado, saber separar o joio do trigo, a Bíblia de João Ferreira de Almeida, né? Que é importantíssimo, e é importante ter, por exemplo, os livros de Oswaldo Polidoro, todos eles remetem a trechos bíblicos. E é sempre bom, porque complementa, você entende, ele explica, ele dá o resumão, ele explica. Aí com aquele material dele, mais o material da Bíblia, a gente fica bem mais conscientes e informados. E isso é importante, tá? Continuando. Lembrança. A verdade que livra pode ser anunciada através de Bíblias, codificações e mensagens. Porém, delas não dependerá jamais. A verdade é senhora e não escrava. No decorrer do tempo, a gente percebe muitas vezes que as pessoas colocam um item, um tópico e diz que isso é imutável. E aí as pessoas fazem até barbaridades para manter esse tópico imutável. A única coisa que é imutável é o princípio sagrado, suas leis, suas doutrinas e suas verdades. Então, a verdade, ela não depende de ninguém. Não depende se a gente conhece, ela não depende se a gente sabe, se a gente aceita ou não aceita. A verdade é verdadeira, é o princípio sagrado. Então, ela nunca vai ser escrava de ninguém, de nenhum manobrismo, de nada que possa ser por política, por interesses dos mais diversos. Ela pode até, os homens, tentar mascará-la, pode até tentar adulterá-la, mas ela sempre volta à tona como a verdade, né? Então, dentro desse conceito, a gente não pode esquecer, né? Princípio Deus, suas leis, seus sagrados emissários, né? Os profetas, os verdadeiros profetas, não os falsos profetas, né? Suas virtudes, sua doutrina, sua verdade, seu amor. Então, tudo isso a gente pode até tentar maquiar, mas ela sempre surge, porque é a verdade, porque é o princípio sagrado nestes desdobramentos que faz com que cada um de nós acorde e evolua. Porque nós só vamos atingi-los a hora que a gente desabrochar tudo isso, em todos os sentidos, nos mínimos detalhes. A ponto de não ter de mudar absolutamente nada, porque aquilo que está dentro de nós é exatamente a mesma vibração do princípio. Isso é o Cristo, né?
Quando nós chegarmos nesse estágio, nós vamos estar na mesma vibração e respondendo a Ele de uma forma muito mais consciente. Então, é importante lembrar, a verdade não é escravizada jamais. A verdade, ela livra todos os filhos de Deus, né? Então, como o seu Oswaldo colocou aqui, a verdade é senhora e não escrava. É importante a gente lembrar disso, tá? E o último item de hoje, avisos e auxílios. Virão de fora, por vários caminhos e de muitos modos. Mas a realização dependerá da consciência de cada filho de Deus. Importantíssimo isso, né? A realização depende de nós, depende de cada um de nós. Então, a gente é auxiliado, a gente é avisado. Nós podemos aceitar ou não. Podemos colocar todos os conhecimentos recebidos para pô-los em prática. E podemos não querer. Mas isso somos nós, é o nosso livre-arbítrio. Muitas vezes relativo é bem verdade. Mas esse livre-arbítrio vai depender de nós querermos realizar, querermos purificar, querermos nos harmonizar, né? Melhorar. E é isso que nós precisamos entender, né? Então, eu gostaria de reler os 3 itens de hoje, porque eles pediram para eu reler. Então, vamos lá. Prudência. Cuidado com a aquisição de Bíblias, porque muitas edições estão sendo deslavadamente adulteradas. E eu falei do nome João Ferreira de Almeida, que é o poliglota português do século XVI, que fez a tradução, né? Que é, o seu Oswaldo sempre falava que era a menos adulterada do português. Claro que isso, a minha já tem lá seus mais de 40 anos. Poxa vida, é verdade, é década de 80 que eu comprei. Mas aí vocês procurem, né? Quando eles vão comprar, entrem em contato com vocês mesmos, se liguem com Deus e vejam assim, para receber essa intuição. É importante isso, tá? Lembrança, a verdade que livra pode ser anunciada através de Bíblias, codificações e mensagens, porém delas não dependerá jamais. A verdade é senhora e não escrava. Repetindo, a verdade é senhora e não escrava. Avisos e auxílios virão de fora, por vários caminhos e de muitos modos, mas a realização dependerá da consciência de cada filho de Deus. A realização dependerá da consciência de cada filho de Deus. O que eu gostaria de falar hoje eram desses 3 itens, né? E foi para isso que eu recebi essas intuições e a espiritualidade pediu para eu repetir e foi isso que eu fiz, né? E eu vi aqui que tem gente... o Zé Carlos Sampaio colocou João Ferreira de Almeida, obrigada. O Marques Neto colocou o seguinte, é o Jorge, né? A verdade é imutável, porque se não o fosse, não seria verdade. Estão sendo reveladas todos os dias. Estamos aprendendo que a verdade constrói. A Cíntia pôde acompanhar desencarnados ouvindo o estudo de hoje. Pude acompanhar uma caixa de som onde irmãos estavam também acompanhando o ensinamento, graças a Deus. Ela continua. Pude acompanhar o TI neonatal, onde um dos bebês estava com muita complicação e pude acompanhar a ajuda de ordem médica, graças a Deus. E ela continua, pude acompanhar uma luz dourada envolvendo
a todos que estão em oração, graças a Deus. Gente, vamos continuar nossa oração. Vamos nos ligando a Deus e vamos fazendo os nossos pedidos de ordem material, espiritual, sentimental, profissional. Vão conversando com Deus, pedindo pelos seus amigos, pelos seus familiares que se acham que necessitam, sempre pedindo pelo melhor, né? Isso é muito importante, a gente ter consciência que muitas vezes não é o que eu quero, mas é o que é o melhor para o meu irmão, né? Vamos pedindo limpezas em nossas casas, nossos ambientes de trabalho, os locais públicos que frequentamos, nas casas dos nossos amigos, irmãos, conhecidos, nas casas de todos os filhos do nosso Pai, pedindo grandes limpezas nos ambientes de trabalho deles e os ambientes comerciais que eles frequentam. Vamos nos elevando para continuarmos fazendo os nossos pedidos junto com os nossos irmãos que energizam o planeta. Vamos pedindo para fluidificar as nossas águas, as águas das jarras, dos copos, das caixas d'água de todos os nossos irmãos, das nascentes, vamos pedindo dos aquíferos, das represas que enviam as águas para as nossas casas. Vamos pedindo bênçãos divinas de fluidificação de água para todos os estágios da água, no sólido, no líquido e no gasoso, nas águas usadas pela espiritualidade, nas águas que estão em nossos corpos, nos corpos dos nossos irmãos de jornada evolutiva, desde os espíritos em estruturas mais simples até as mais compostas aqui do nosso planeta. Vamos pedindo bênçãos divinas para todo o reino mineral, vegetal e animal. Vamos pedindo bênçãos divinas a todas as faixas espirituais. Pedimos bênçãos divinas para os nossos irmãos que estão encarnando agora para mais uma etapa da jornada evolutiva. Que tenham muita força, discernimento e muita ajuda para cumprir o que prometeram antes de encarnar. Pedimos bênçãos divinas aos nossos irmãos que terminaram a etapa da jornada evolutiva na carne, que consigam se desligar da matéria e retornem para casa, e que seus familiares também se sintam abençoados por terem tido esse espírito e o libertem, não fiquem guardando, segurando tanto, e ajudem a ele se desligar da matéria e voltar para o mundo espiritual, para a casa espiritual. Vamos pedir uma bênção para todos os trabalhadores em prol do bem e do bom, sejam encarnados, sejam desencarnados, irmãos nossos que atuam das mais diversas maneiras, das mais simples
Às vezes é só um sorriso, um bom olhar, um aperto de mão, um abraço. Aos outros que ajudam, que curam, que ensinam, que constroem, que limpam, que lavam. Então, a todos os nossos irmãos que trabalham na matéria, no espírito, ajudando o próximo, ensinando e sendo ajudado. Vamos pedir bênçãos divinas a toda a população planetária. A todos os nossos irmãos de jornada evolutiva que estão no mesmo planeta que nós. Estamos todos nessa nave chamada Terra. Essa nave linda que foi construída pela espiritualidade, pelos nossos irmãos cristificados, capitaneado por Jesus, para a nossa evolução e o nosso crescimento. Então, todos juntos, temos de começar a entender que só juntos nós vamos mudar isso e vamos conviver com mais harmonia. Então, essas bênçãos para a população planetária é importantíssima. Para jogar fraternidade, união, companheirismo. Vamos pedir para todos aqueles que comandam, dirigem o nosso planeta, sejam supervisores, sejam políticos, sejam empresários, banqueiros ou subalternos, que têm pessoas que a eles são responsáveis, que pensem mais na coletividade, menos na individualidade, que os professores realmente, os professores, pais, mestres, familiares, que ajudem, sejam bons exemplos, sejam bons mestres, que ensinem essas crianças que estão chegando a trilhar o caminho correto, do bem e do bom, com base nos 10 mandamentos e os divinos exemplos de Jesus. E agora todos juntos vamos, munidos dos nossos melhores sentimentos, do nosso melhor amor, da nossa melhor união fraternal, vamos abraçar o nosso planeta e vamos jogar esses sentimentos em todas as moléculas, todos os átomos. Vamos tentar marcar, que seja por alguns segundos, esse sentimento, porque essa vibração faz muita diferença para a evolução do planeta. E quando a gente joga esses sentimentos, explosões divinas geram e tudo se transforma de uma maneira maravilhosa. E por segundos nós vamos entender o que vai ser essa Terra nos futuros ciclos. A Simone Dias, vejo uma mão enorme despejando conhecimento que foi falado hoje em forma de um material muito brilhante no plexo solar, de vários e vários espíritos encarnados e desencarnados. O Jorge Marques Neto, espíritos universais acompanham a oração e protegem o planeta de vibrações negativas. As palavras ensinam e transformam o mundo. A iluminação é saber usá-las para o bem de todos. E antes de nós
finalizarmos, a fazermos o agradecimento final, Zé Carlos vai fazer do livro de Bezerra de Menezes e Narrativa Iniciática o texto de Extratos Doutrinários. Se te perguntarem pela tua cor religiosa, dize como Jesus, que tinha a cor branca da verdade que livra, por ser aquela verdade interior, conhecida e posta a funcionar à base da plenitude espiritual, a excelsa consciência cósmica, que te sentires ainda pequenino, incapaz de largos voos. Lembra-te de que o bom Deus não te pede sacrifício, mas apenas bondade, toda aquela bondade que já esteja ao teu alcance. Não te ouvides da escada de Jacó, daquela maravilhosa lição, porque ao cimo chegarás, sem dúvida, subindo lentamente e seguramente. Não te esqueça de Jesus, porque és dele filho. Não te esqueça da lei de Deus, porque ela é a trilha dos Cristos. Não te esqueças do teu Jesus Cristo, porque ele batizou em revelação. Não te esqueça da revelação, porque ela adverte, ilustra e consola. Não te esqueça de ti mesmo, porque és um universo no seio do infinito. Não te esqueça do próximo, porque também és apenas um próximo. Não te esqueça do amor, porque o amor total é o próprio Deus e é o começo que nunca finda e é o fim que sempre começa. Não te esqueça de olhar para dentro e para fora e para dentro, porque assim reconhecerás e viverás no seio da unidade divina. Ela que te fornece o princípio, o movimento e a finalidade. Não te esqueça do trabalho, porque sem ele tudo seria estagnações e trevas, abismos de alma e angústias de coração. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu adoro esse trecho do extrato doutrinário. Acho tão profundo, tão maravilhoso. Então, Terezinha colocou muito lindo o que foi falado, graças a Deus. Sampaio, gratidão pelos conhecimentos adquiridos. A Rose Cacciotti disse assim: a presença de espíritos iluminados nos envolvendo com muita energia e amor em nossas casas. Mara Silvia: milhares de crianças segurando uma espécie de lamparina, cantando e iluminando todo o planeta. Muito lindo, graças a Deus. Aí, graças a Deus, abençoe a todos, a gratidão, obrigado. Juntos fazemos a diferença. Juntos que nós conseguimos formar essa força, podemos receber essas intuições e essas informações para falar. Isso é muito importante. Vamos agradecendo aos nossos anjos da guarda. Vamos agradecendo aos nossos amigos e mentores. Agradecemos as legiões angélicas. Vamos agradecendo as legiões maravilhosas. Voltou. Desculpa, eu não sei o que aconteceu, mas vamos agradecendo a toda a espiritualidade, a todas as legiões angélicas, aos nossos irmãos cristificados e ao nosso Pai Divino. Dando muitas graças a Deus. A oração de hoje, ela está encerrada, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, gente. Juntos fazemos a diferença. Isso é muito importante. Então, amanhã, no mesmo horário, aqui no Divinismo Perdizes do Instagram, estaremos juntos, continuando o nosso estudo e a nossa oração pelo planeta. E sempre que possível, mentalizem o planeta.
façam energização, joguem boas energias. Nós estamos num momento muito crítico, muito difícil do planeta, necessário, importantíssimo. Então vamos jogar essa energia para que as coisas entrem da melhor maneira possível, que elas aconteçam da melhor maneira possível. Muito obrigada, gente. Até amanhã.